povo de Deus, estamos aqui juntos mais uma vez, mais um vídeo para a nossa orientação espiritual, para a nossa alimentação espiritual. Eu queria estar lendo aqui uma passagem que está no livro de Números, capítulo 13, a partir do verso 25, onde diz: Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram Moisés e Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Queridos, aqui nós vemos um pouco do que é a incredulidade na vida de um povo. O que é a incredulidade na vida de uma pessoa. Nós dissemos que cremos em Deus. Cremos num Deus maravilhoso, grandioso, um Deus que criou todas as coisas. Falamos que somos servos dele, falamos que somos filhos do Altíssimo. Porém, quando somos submetidos a alguns tipos de situações, nós esquecemos tudo isso que falamos. Nós, de alguma forma, negamos esse Deus que nós dizemos que é um Deus grande e maravilhoso. O povo de Israel havia se tornado escravo no Egito depois da morte de José e ficaram ali por torno de 430 anos. Escravizados, sofrendo debaixo da chibata, trabalhando para Faraó. E um dia Deus ouviu o clamor daquele povo e mandou e trouxe um libertador. Foi através de Moisés que tudo aconteceu. Nós sabemos a história. Moisés nasceu no meio do povo hebreu. Ele era hebreu, filho de Arão e Joquebede. Naquela época, Faraó havia determinado que todas as crianças deveriam morrer porque haviam falado de um libertador e ele não queria de forma nenhuma perder os seus escravos, que eram o povo hebreu. Naquele tempo, a mãe de Moisés, Joquebede, pegou aquela criança, colocou num cesto e colocou no rio Nilo. E ele foi para onde? Ele foi parar justamente ali numa das praias onde estava a filha de Faraó. Bom, essa história eu creio que todos conhecem. Eu creio que todos já leram sobre esse assunto. Então eu quero falar a partir do momento que aquele povo, sofrendo como estava, Moisés, depois de algumas situações vividas, desde a sua juventude, quando ele foi embora do Egito, ficou no deserto durante 40 anos, e Deus de alguma forma o preparou para voltar e libertar aquele povo. E Moisés libertou aquele povo com as mãos de Deus sobre aquele lugar, trazendo aquelas pragas que nós sabemos, as 10 pragas do Egito, que começou com o sangue no rio Nilo e foi terminar com a morte dos primogênitos. Foi quando o faraó chegou ao ponto que ele não tinha condições de manter mais aquele povo lá. Aquele povo foi liberto, foram para o deserto, depois teve mais uma situação difícil, onde Deus abriu o Mar Vermelho.
Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque Deus mostrou o seu poder para aquele povo. Em todo momento que aquele povo passou por situações difíceis, Deus mostrou o seu grande poder, tirando aquele povo do Egito com mãos fortes, levou aquele povo para o deserto. Aquele povo, por causa da murmuração, acabou ficando 40 anos no deserto, mas veja bem, durante 40 anos no deserto, o povo não sentiu falta de nada. Tudo havia. No deserto normalmente não se tem nada, é areia, vento, frio durante a noite e um calor insuportável durante o dia. Mas aquele povo sobreviveu, por quê? Porque Deus estava tratando com eles. Quando aquele povo chegou na terra prometida, isso meses depois que eles tinham sido libertos, eles foram mandados alguns espias na terra prometida, aonde eles realmente verificaram e trouxeram que a informação de que a terra realmente era boa, era a terra que mana leite e mel, conforme Deus havia dito. Mas aqueles homens voltaram também impressionados com os habitantes daquela terra. Os habitantes daquela terra eram gigantes, as cidades fortalecidas. E aí é onde vem um detalhe que eu quero deixar bem nítido para nós. Eles viram que aos seus próprios olhos, eles eram como gafanhotos para aqueles homens. E para eles, naturalmente, a mesma coisa. Então, o que eu quero trazer com esta mensagem falando sobre incredulidade? O problema nosso como cristãos, como servos do Deus Altíssimo, na maioria das vezes, é que nós lemos na palavra de Deus a grandeza que é o nosso Deus, falamos que acreditamos nele, que cremos que ele é poderoso para fazer tudo aquilo que nós buscamos, queremos, necessitamos, mas quando chega no determinado momento que nós temos que mostrar essa fé, nós não conseguimos. Muitas vezes no momento da maior adversidade, que é quando a pessoa precisa realmente falar, agora eu tenho que estar firme, porque com certeza Deus há de fazer um milagre na minha vida, nós muitas vezes recuamos. Quantas pessoas chegam nas igrejas num tempo difícil na sua vida, muitas vezes passando com problemas de saúde na família, passando com problemas de enfermidades, problemas com filhos nas drogas, pessoas vivendo tempos difíceis. E essas pessoas, muitas vezes quando chegam na igreja, elas creem que Deus pode fazer alguma coisa, mas se aquilo não é feito imediatamente, aquelas pessoas perdem a esperança. Aquelas pessoas saem da presença de Deus. Muitas vezes nós achamos que o nosso Deus é um Deus self-service, que você vai e pede e na hora acontece. E nosso Deus também, ele não é um Deus que vai dar as coisas para mim e para você se nós não tivermos condições de receber, se nós não tivermos condições de suportar. O que adianta eu pedir algo para Deus que mais na frente vai me desviar do caminho? O que adianta eu pedir para Deus algo para tirar alguma pessoa da minha família que está passando por um momento difícil e assim que essa pessoa for tirada daquela situação, nós vamos embora da presença dele, eu não preciso mais do Senhor. Então nós precisamos entender essa incredulidade que há no coração do homem. É incredulidade por causa do imediatismo, principalmente, porque nós queremos tudo na hora. Nós achamos que Deus está ali para nos servir e ponto final, mas não é bem assim. Deus, ele é o Criador de todas as coisas, ele é digno de todo louvor, de toda honra, ele é o Deus que nos colocou onde nós estamos, e nós estamos aqui para louvor e adoração dele, e nós normalmente não fazemos muito isso, nós normalmente queremos de Deus aquilo que nos apraz, porém, na hora de nós entregarmos o nosso louvor e a nossa adoração, nós não estamos na posição que devemos ficar. A incredulidade, queridos, ela acaba se tornando um mal na nossa vida, porque ela acaba nos tirando a alegria de viver. A incredulidade, ela acaba nos tirando a alegria de servir a esse Deus. Porque quando chega em determinados momentos, quando as pessoas muitas vezes olham as experiências que outras pessoas têm e elas acham que as experiências delas não estão acontecendo, elas se esmorecem e elas saem da presença do Senhor. Precisamos então caminhar de uma forma diferente. Precisamos buscar no Senhor aquilo que realmente é nosso, aquilo que nós temos por direito, mas nós temos que entender que é na vontade dele e não na minha. Eu não tenho poder de definir quando que eu vou receber algo de Deus.
Deus é quem vai ver. E a minha busca pelo Senhor também é muito importante. A palavra de Deus fala para nós no livro de Mateus capítulo 6, 33, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, porque nos capítulos anteriores fala sobre a provisão de Deus na vida do homem, e às vezes nós procuramos a provisão e achamos que aquilo ali tem que ser imediato, mas nós não queremos buscar pela justiça do Senhor, nós não queremos buscar pela presença dele, pelo seu reino. Então precisamos mudar as nossas atitudes. É muito prático nós estarmos nas igrejas num final de semana, num domingo, adorando a Deus, e durante a semana nós não fazemos nada em função disso. Na semana nós vivemos uma vida totalmente dispersa, longe da presença de Deus, não oramos, não lemos a palavra de Deus, não jejuamos e achamos que Deus tem que atender todas as nossas pedidos. Queridos, cuidado. A incredulidade, ela pode te levar a uns lugares que você, assim como o pecado, você não quer ir. E nós precisamos estar cientes de que Deus está conosco em todos os tempos. Jesus deixou bem claro isso no livro de Mateus, quando ele fala, quando nós lemos sobre sobre o final, quando ele já está para subir de volta aos céus, quando ele vem e fala com seus discípulos, que ele recebeu um poder que veio do céu, tanto no céu quanto na terra, e ele deixa uma determinação que é a grande comissão que nós temos, que é ir a todas as nações e fazer discípulos, e nós muitas vezes não fazemos isso. Então quando o Senhor fala, no final desse verso ele diz, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estou aqui nesse momento fazendo esta mensagem, ele está aqui comigo. Você está ouvindo esta mensagem, ele está aí com você. Você está trabalhando, ele está com você. Está na sua casa com seus afazeres domésticos, ele está com você também. Seu filho está na escola e o Senhor está lá com ele. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Agora nós precisamos dar a nossa contribuição em tudo isso. O que é? É a credibilidade. Nós temos que crer que o Senhor é poderoso para fazer aquilo que for necessário na nossa vida. Nós precisamos fazer a nossa parte. Não podemos deixar que as coisas simplesmente sigam de uma forma aleatória. Olha, se der, faço, se não der, não vou em problema. Nós temos que fazer aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Primeiro, buscando o reino de Deus em todo o tempo, orando, vivendo uma vida, uma vida voluntária diante da presença do Senhor. Queridos, aquilo que Ele fez por mim e por você, nós nunca conseguiremos retribuir. A morte de Jesus na cruz do Calvário, o nosso Deus mandou seu próprio Filho para morrer pelas nossas vidas. Nós não temos como retribuir isso de forma nenhuma. A única forma que nós temos de amenizar essa situação é através da gratidão, é através da fé. Nós temos fé que tudo isso que aconteceu em nosso favor ainda está acontecendo. Nós estamos livres do pecado, estamos livres do inferno por causa da morte de Jesus. O sangue dele sobre as nossas vidas nos cobre de todo o pecado. E que nós possamos, em nome de Jesus, continuar a caminhada, não olhar para trás. Aquele povo que estava ali havia visto todos os prodígios e maravilhas que Deus fez no deserto, no Egito, para tirá-los de lá. E o que eles fizeram quando eles tiveram a oportunidade de conquistar a terra prometida? Simplesmente não acreditaram que eles seriam capazes. Eles não quiseram, eles preferiram voltar, na condição deles, preferiram voltar para o deserto, para o Egito, porque lá eles tinham comida. E lá no deserto eles estavam morrendo de fome, pelo menos é o que eles falam. E nós sabemos que não é, porque Deus proveu todas as necessidades. Durante o tempo do deserto, nem roupa, não havia alfaiate no deserto, não tinha fábrica de roupa, de calçado. E como é que aquele povo sobreviveu durante 40 anos caminhando no deserto? A roupa crescia no seu próprio corpo. As crianças iam se tornando jovens, adultos, e a roupa acompanhava. Por quê? Porque não havia confecção naquele tempo, mas Deus supriu toda a necessidade. Quando eles chegaram na Terra Prometida, agora a história é outra. É como você, quando criança, dentro da sua casa, que é o mais normal, vamos falar um pouco como acontece nas famílias. Eu, dentro da minha casa, quando eu tinha minha idade de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 anos, eu era cuidado pelos meus pais. Foi aumentando a idade, você vai adquirindo conhecimento,
os pais nos colocam numa escola, nos ensinam nos orientam que nós temos que crescer no conhecimento, precisamos estudar para conquistarmos os nossos objetivos na vida, e vai indo. Nesse tempo ainda você tem a roupa que o pai compra, você tem o alimento que o pai compra, você tem um quarto para você dormir, você tem uma televisão para você assistir, mas vai chegar um momento que você vai ficar um pouquinho maior, você vai trabalhar. Opa, agora tem que começar a minha contribuição também. Se antes eu vivia tudo meu vinha do meu pai, agora eu também vou contribuir. Aí eu começando a trabalhar, eu já vou poder comprar minhas roupas, eu vou poder comprar meu material de escola, eu vou poder, inclusive, quando a família é uma família simples, pobre, vou poder contribuir. Eu fiz isso quando era garoto, a minha esposa também, eu lembro disso muito bem, quando nós começamos a namorar, parte do salário dela ela punha na mão do pai para ajudar, porque ela tinha outros irmãos menores, e isso faz parte do nosso dia a dia. O povo de Israel não entendeu isso, que enquanto eles estavam no deserto é como se eles fossem bebês ainda. Estavam sendo cuidados pelo Senhor. A partir do momento que entrou na terra prometida, agora a história vai ser diferente. Agora você vai ter que enfrentar os problemas, você vai ter que enfrentar o trabalho, você vai ter que fazer tudo o que for necessário para você ter a sua vida. Agora não tem mais aquele negócio do Senhor ficar defendendo as pessoas ali, dando comidinha na boca, acabou, não tem mais. Então é isso que nós precisamos entender hoje como servos do Senhor. Nós chegamos nas igrejas muitas vezes moídos pelo mundo lá fora. Chegamos na igreja quebrados como arroz de terceira. Só que quando chega um determinado tempo que nós já estamos ali, aprendemos a palavra, entendemos que não podemos caminhar como era antes, entendemos que precisamos andar na presença do Senhor, precisamos ler a palavra de Deus, precisamos orar, jejuar, precisamos fazer a obra do Senhor. Quando você chega nesse estágio, opa! Agora a história tem que ser outra. Acabou aquela coisa da criança. Paulo diz que quando ele era menino, ele agia como menino, pensava como menino. Hoje eu sou homem. Hoje eu tenho que agir como homem, eu tenho que agir como adulto. E o homem, a mulher de Deus que chegou na igreja, ele tem que entender isso também. Então ele tem que colocar no seu coração a fé, tem que colocar no seu coração a perseverança, a vontade de ver o reino de Deus crescer, fazer tudo o que for necessário. Queridos, eu espero que esta curta mensagem tenha te ajudado a você meditar naquilo que você quer da vida diante do Senhor. Eu creio que o Senhor tem coisas maravilhosas para mim e para você. Nós não vamos ficar somente nisso que nós vivemos, mas nós precisamos ser instrumentos de Deus. Eu quero nesse momento orar pela tua vida e peço a você, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, divulgue, comente. É muito importante para nós que você faça isso. Por quê? Porque esse trabalho aqui é um trabalho para semear a palavra de Deus. É muito interessante que você nos ajude. Naquilo que você se inscreve no canal, naquilo que você vai colocar o seu like, você vai estar nos ajudando a crescer. E nós crescendo, nós vamos crescer, a palavra de Deus também vai crescer junto conosco. Amém? Então eu quero orar pela tua vida nesse momento. Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero nesse momento abençoar a todos que estão assistindo a este vídeo, Pai. Que o Senhor venha descer com a tua graça, com o teu poder sobre cada vida. Vai dando, Senhor, condições para que cada uma dessas pessoas possam entender a necessidade de caminhar na tua presença. Que a incredulidade não seja a sua principal bagagem nessa viagem, mas que seja a perseverança, que seja o amor, que seja a busca pelo teu reino, que seja, Senhor, fazer a tua vontade. Pai, eu oro pelos nossos irmãos que estão enfermos, eu oro pelos nossos irmãos que estão desempregados, eu oro pela nossa nação, a nação brasileira, que tanto tem sofrido nos últimos tempos, mas que estamos vendo agora uma luz no fim do túnel. Manifesta o teu poder no nosso meio, Senhor, que a nação brasileira, que o povo brasileiro possa crescer na graça, no conhecimento, e que tudo na nossa vida, Pai, seja para a honra e glória do teu santo nome. É o que te peço neste momento e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Um forte abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.